Bom, o outro aplicativo é o Planilhas, né, que é o famoso Excel da Microsoft. Então, mesma coisa, eu já estou dentro da pasta, a gente clica lá no novo e vai escolher este arquivo aqui, verdinho aí, Planilhas Google. Tá? Para adiantar, para o vídeo não ficar muito extenso, eu já fiz um rascunho aqui, né? Então eu só vou abrir ele aqui. E eu peguei um exercício do sétimo ano, que propõe aos alunos construir um gráfico de setores. E aí eu pensei, né, em trazer este exemplo de uma maneira rápida aí, não é para ensinar ou explicar o cálculo, né, matemático, não, mas assim mostrar a possibilidade que a gente passa, né, pelo menos os anos que eu acompanhei aí, às vezes a dificuldade do aluno, né, a gente faz a pesquisa, tem a orientação, tudo certinho, mas aí depois ele fica com dificuldade de fazer o tratamento desta informação, principalmente, né, na forma gráfica. Então eu peguei aqui e digitei uma pesquisa, né, que está no livro aqui do sétimo ano. Quantas vezes já viajou de avião? Né? Aí as alternativas nunca, uma vez, tal, e o total de pessoas. Primeiro que eu digitei aqui o número de pessoas, que nunca, uma vez, o total já foi dado pela soma, tá vendo aqui aparece a soma dos das células. É muito simples, porque essa planilha, eles utilizam quase todos esses aplicativos inteligência artificial. Então, né, se eu apagar aqui e eu colocar aqui, ó, começo lá com sinal de igual, coloco igual, e aí eu vou começar a escrever soma. E ele já vai me dar a opção, certo? Soma. Então eu quero soma. Tá, aí ele vai perguntar, você quer a soma de quem? Aí eu vou lá e vou selecionar as células que eu quero que ele some. Então eu quero que ele some esta quantidade, aí eu aperto Ctrl e vou colocando. Eu quero essa, essa, essa e essa. Bom, selecionei todas as células que eu quero que ele conte, que ele some, aí eu teclo Enter. Então tá lá, o número de 2.000 pessoas no total, né, dessa pesquisa. Aí eu vou calcular a frequência relativa, né, a porcentagem em relação a esse total. O cálculo de porcentagem eles veem porque a gente utiliza muito regra de 3. Então, o cálculo simplificado é assim, ó. Vou pegar, selecionar onde eu vou calcular a porcentagem. Vou colocar o igual, certo? Aí o cálculo de porcentagem é o valor absoluto multiplicado por 100 e dividido pelo total de pessoas pesquisadas. Todos os itens são iguais. É o valor absoluto vezes 100 dividido pelo total. Então, eu já selecionei o que eu quero, é 1540. O vezes é o asterisco do nosso teclado, certo? Então, vou colocar lá o asterisco, vezes quem? Vezes o 100 da porcentagem. O dividido é a nossa barra do teclado também. É só colocar a barra, dividido pelo total. Aperto o Ctrl e coloco o total. Vou dar o Enter. Então, ele significa que aqui é a frequência absoluta, 1.540 pessoas responderam que nunca viajaram, né, de avião, e isso dá uma frequência relativa que é a porcentagem de 77%. Então, vou fazer isso aqui para todos, ó, igual, igual. Agora eu quero saber o 120 vezes asterisco o 100% barra dividido pelo total. Enter. E assim eu vou fazer para todos igual 120 vezes o 100 dividido pelo total. Igual 200 vezes o 100 dividido pelo total, igual a 20 vezes o 100
dividido pelo total tecla Enter. Certo? Então tá aí a soma das porcentagens dá o 100%. É claro que tem outra maneira de fazer, a gente pode copiar e arrastar, né? Não fiz dessa maneira pensando na aprendizagem do aluno, entender o cálculo que está por trás, né, do que nós estamos fazendo. E aí, estando pronto aqui, basta agora eu ir inserir o gráfico que eu quero. Então eu venho aqui, ó, inserir gráfico. E, tá, eu não selecionei. Eu não selecionei as células. Esqueci deste detalhe. Bom, vou selecionar as células. Para fazer o gráfico. Deu errado já. Selecionar tudo de uma vez. Selecionei as células, né, o gráfico para fazer o gráfico. Então eu vou lá no ícone, ó, inserir gráfico. E automaticamente ele já vai dar uma sugestão de gráfico. Então ele deu um gráfico de barras, mas eu não quero um gráfico de barras. Eu acho que para esse tipo fica melhor um gráfico de setores, por exemplo. Então eu vou. Cadê aqui? Aqui. Gráfico. Eu vou colocar um gráfico de setores. Pronto, selecionei aí o gráfico de setores. Aí a gente pode editar, eles vão poder trocar as cores, eles dão uma combinação de cor padrão, né? A gente edita o texto, então ele saiu com o texto lá em cima, lá, número de pessoas. Eu quero aqui, em vez de colocar isso, eu vou colocar o título, né? A pergunta, quantas vezes já viajou de avião? E aí, para fazer o TCA, né, por exemplo, acho que é uma ferramenta bem importante. Aqui depois a gente pode detalhar, pode trocar a cor, pode trocar a fonte, inserir as, as legendas. E aí a gente tem uma série de opções que a gente pode fazer, mas uma maneira bem prática aí que dá para utilizar e acredito que será bem útil no TCA, visto que mesmo, né, nessa maneira remota a gente já pode iniciar as orientações com eles, irem fazendo a pesquisa através do formulário e depois a gente transformar isso em gráficos para ser apresentados, beleza?